Olá, estudantes! Eu sou a professora Daniele. Tudo bem com vocês? Olá, eu sou a professora Elisandra. Estamos aqui hoje para mais um encontro do Grêmio Estudantil. Hoje você vai precisar de caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta e borracha. Vamos deixar um tempinho para vocês pegarem esse material. O tema do nosso encontro de hoje é Chapa Eleita, próxima etapa, plano de ação do Grêmio Estudantil. Anote o tema do encontro de hoje, a data, e iremos dar mais um tempinho para você. Lembro que vocês fizeram campanha para a eleição do Grêmio, realizaram assembleia para a apresentação das chapas, apresentaram as suas propostas de campanha. E agora, Dani, o que a gente precisa fazer? Puxa vida! Você sabe o que tem que ser feito depois que a chapa é eleita e você faz parte do Grêmio Estudantil da sua escola? Vamos descobrir? Vamos sim! Para saber mais, é preciso conhecer alguns documentos importantes, entre eles o Estatuto do Grêmio. Ele está, disposto na tela, e trouxemos também aqui o documento para vocês observarem. Um documento, assim como outros documentos que a escola tem. Quando a escola dispõe de um Estatuto do Grêmio Estudantil, a gente precisa ter esse estatuto para acompanhar as ações e para planejar, para organizar todas as ações do Grêmio. O Estatuto do Grêmio, ele orienta as ações para a elaboração do plano de ação. Ele é um documento muito importante que diz respeito a esta instância colegiada. E no Estatuto do Grêmio, dentre todas as orientações previstas para essa instância colegiada, está a orientação para o plano de ação. No seu parágrafo único diz que, vamos ler juntos: cabe à diretoria do Grêmio Estudantil elaborar o plano de ação, submetendo ao Conselho de Representantes de Turma e Conselho de Escola. Então precisa escrever o plano de ação. Isso mesmo. Aprovar na Assembleia e executar o plano aprovado. Então precisa passar pela Assembleia, pelos estudantes daquela escola, para ser aprovado e depois a gente poder colocar em prática esse plano de ação. Então são vários passos, não é mesmo, professora Elis? Vários passos. E a gente vai falar sobre cada um desses passos agora. Mas antes disso, vocês vão assistir uma animação que conta um pouco mais sobre a organização e elaboração do plano de ação do Grêmio. Vamos lá?
Agora que já sabemos um pouco mais sobre a importância do plano de ação e como elaborá-lo, vamos refletir? Vamos sim! Se você fosse eleito, quais seriam suas propostas de melhorias para a sua escola? Então agora você faz parte do Grêmio Estudantil da sua escola e precisa elaborar o plano de ação. Vamos deixar um tempinho para você pensar nessa resposta e fazer o registro. Vamos lá? No vídeo vimos que antes de elaborarmos o plano de ação, precisamos de um diagnóstico a partir do levantamento de dados que poderá ser feito por questionário, entrevistas, conversas, caixas de sugestões das diretorias e depois desse diagnóstico elaboramos o plano de ação, que precisa considerar alguns elementos que o constituem. Como dados de identificação, introdução, as ações de cada diretoria do Grêmio, como cronograma, responsáveis. Vamos saber sobre cada um desses elementos que constitui o plano de ação? Vamos sim! Então agora nós vamos aprender a elaborar este plano de ação. A chapa eleita precisa organizar um levantamento de dados sobre as principais necessidades da escola. Um diagnóstico, vamos chamar de diagnóstico. Para fazer este levantamento de dados, é preciso pensar em algumas questões, pois é um processo muito importante. Eu diria, professora Elis, que é um processo fundamental na elaboração do plano de ação. E agora nós vamos ver algumas opções para fazer o levantamento de dados. Isso mesmo, como a Dani disse, o levantamento de dados, o diagnóstico é fundamental para a elaboração do plano de ação, porque a partir do diagnóstico a gente vai verificar as necessidades das unidades, né? A necessidade de cada escola, o que cada uma precisa. Então é preciso fazer esse diagnóstico de acordo com a realidade de cada escola. E é possível algumas estratégias para esse levantamento de dados, como o questionário, né, que a gente trouxe aqui para vocês. O questionário online, o exemplo aqui é online, mas pode ser questionário impresso, onde é preciso que contenham perguntas, né, relacionadas com as necessidades da escola, como por exemplo, a diretoria de esportes, a diretoria de cultura, este questionário, ela pode elaborar, o Grêmio pode elaborar conforme cada diretoria e também de uma forma geral também. E isso trazendo ali questões, né, de melhorias para a escola, né, no olhar de cada estudante, mas que seja para o bem comum, para que a gente possa levantar esses dados no coletivo. E também outra possibilidade para levantamento de dados são as caixinhas de sugestões, onde os estudantes podem colocar as sugestões para cada diretoria, para a diretoria do meio ambiente, de saúde, de esportes, diretoria social e relações públicas, de o que o estudante percebe, né, para cada uma dessas diretorias que pode ser melhorado na nossa escola, né? E estas caixinhas, elas podem estar disponíveis em diferentes espaços da escola ou concentrados num único espaço, e os estudantes escrevem, fazem os seus registros e depositam ali nas caixinhas. Uma outra questão que é possível ser feita também são reuniões com os representantes de turma. Então vocês têm uma imagem aqui mostrando isso, uma sala de aula com algumas pessoas discutindo alguns assuntos que estão relacionados às necessidades da escola. Então é possível fazer esses encontros com os estudantes. Também é possível organizar uma roda de conversa. Então reunimos os estudantes lá, discutimos as pautas, as estratégias que são possíveis, como a gente viu aqui.
Pessoal, é bom lembrar que essas fotos, essas imagens que a gente trouxe para vocês aqui foram tiradas antes da pandemia, tá certo? Né? Pra gente não esquecer, não é mesmo? Sempre bom lembrar, né? Que a gente precisa evitar, nesse momento, né, as aglomerações. Outras formas que são possíveis também é organizar como se fosse, por exemplo, assim, uma mini assembleia, digamos assim, onde os assuntos são trazidos. Olha só, vamos ver nessa imagem aqui. A estudante foi separando com post-its coloridos determinados assuntos que diziam respeito às necessidades e ao diagnóstico da escola. Então foram colocando na parede e foram separando por cores. Depois eles foram distribuindo e ao mesmo tempo projetando na parede quais eram as necessidades, o diagnóstico. Tudo isso é feito coletivamente. É importante a gente lembrar sempre disso, não é mesmo, professora Elis? Isso mesmo. O diagnóstico, o levantamento de dados, ele é feito coletivamente, a partir do que todos os estudantes querem para a melhoria da escola. E o Grêmio faz um levantamento desses dados e organiza seu plano de ação. E agora veremos, vamos conhecer, né, alguns elementos que constituem o plano de ação. Então vamos lá. O primeiro elemento são os dados de identificação da chapa eleita, é claro. Nós vamos explicar cada um deles daqui a pouco. Depois é preciso fazer um texto de introdução sobre o plano de ação e as ações do Grêmio. E por último, é apresentado as propostas das diretorias. Nós vamos demonstrar na prática agora como um plano de ação pode ser elaborado e vamos começar pelos dados de identificação. Vamos lá? Vamos sim. Então vamos lá. O primeiro item é os dados de identificação. Dos dados de identificação, você precisa colocar os nomes relacionados ao nome da sua escola, o mandato, o nome da chapa, Grêmio em Ação. E você vai colocar o nome completo de todos os representantes do Grêmio. Presidente, vice-presidente, secretário, os diretores de esporte, social, relações públicas e comunicação, diretor de saúde, meio ambiente e cultura e os suplentes. É importante que vocês coloquem o nome completo do estudante e também a turma e o ano que ele está estudando. Já falamos sobre os dados de identificação e o próximo elemento do plano de ação é a introdução. E para a introdução precisamos elaborar um texto considerando a importância do Grêmio Estudantil para a escola, as principais propostas da chapa eleita, as principais necessidades diagnosticadas e os principais desafios a serem superados. Então, a introdução, nós trouxemos para vocês aqui um texto que foi elaborado por nós, que contemplam todas essas questões que a professora Elis acabou de falar. E nós vamos fazer a leitura e nessa leitura a gente vai conversando um pouquinho sobre esse texto. O Grêmio Estudantil é um órgão colegiado que visa o protagonismo, o desenvolvimento da cidadania e a autonomia dos estudantes como espaço de participação estudantil na gestão da escola. Desta forma, a chapa eleita propõe um trabalho coletivo que vise o envolvimento de todos os estudantes para a efetivação das ações propostas. Então aqui a gente já está explicando a vocês a importância do Grêmio para a escola, quais são as principais ideias daquela chapa eleita, da nossa chapa Grêmios em Ação, e conto num parágrafo curto, né, pequeno, mas que contém todas as informações. Na sequência, a partir da análise do questionário que todos os estudantes preencheram, elencamos as principais necessidades.
Lembra da importância do levantamento de dados? Então, nós trouxemos aqui algumas possíveis necessidades. Participação dos estudantes nos momentos de conselho de classe, organização de atividades recreativas, esportivas e culturais nos horários de recreio, organização dos espaços de convivência, como pátio ou quadra, para incentivar hábitos saudáveis, preparação de palestras, exposições ou concursos sobre meio ambiente, planejamento de roda de conversa entre estudantes e professores com temáticas pré-estabelecidas. Então aqui a partir do levantamento de dados, foram as conclusões que nós chegamos para a nossa chapa. E para finalizar a introdução, a gente coloca assim: diante das necessidades apontadas pelos estudantes da nossa escola, a chapa Grêmio em Ação assume o compromisso de trabalhar de forma coletiva e articulada com todos os estudantes, profissionais da escola e parceiros para definir ações relevantes e que contribuam para solucionar as necessidades percebidas. Então vocês perceberam que é um texto curto, mas que contempla tudo aquilo que diz respeito ao Grêmio, vocês fizeram uma campanha, lembram? Uma campanha eleitoral, colocaram as suas propostas, então o texto introdutório, a introdução, contempla tudo isso que a gente conversou aqui. Então, já falamos sobre os dados de identificação, a introdução e agora iríamos exemplificar as diretorias e os itens que a compõem. Vamos ler? Vamos sim! Cada diretoria precisa organizar suas propostas, considerando o diagnóstico, objetivos, ações, responsáveis e cronograma. Então, a gente precisa considerar esses itens para todas as diretorias, levando em consideração o que a gente viu em relação ao diagnóstico. Então, o diagnóstico que a gente teve, que vai vai encaminhar o nosso plano de ação, a gente vai agora desenvolver nas diretorias esses itens. Lembrando que nós vamos trazer como exemplo para vocês aqui a diretoria de esportes. O plano de ação que o Grêmio vai elaborar precisa conter os itens de todas as diretorias. Nós vamos mostrar só a de esporte para vocês. Então vamos lá. O primeiro item para organizar as propostas das diretorias é o diagnóstico, né? Como nós comentamos. E ressaltamos que para a realização do diagnóstico precisamos fazer um levantamento de dados, como já mencionamos anteriormente também, utilizando estratégias para conhecer as necessidades dos estudantes, a partir dos questionários, das caixinhas de sugestões, reuniões, entrevistas, rodas de conversas. Para exemplificar, traremos a diretoria de esporte, como a Dani comentou. Isso mesmo. Então vamos lá. A diretoria de esportes coordena e orienta as atividades esportivas do corpo discente, incentiva a prática de esportes organizando campeonatos internos. Então, o nosso diagnóstico para a diretoria de esportes seria: falta de atividades recreativas e esportivas no horário de recreio. Naquele levantamento de dados, os estudantes falaram que nesses momentos não tem nenhuma atividade para eles fazerem. Então, isso foi um diagnóstico. Outro diagnóstico: tempo ocioso dos estudantes nos horários de entrada, almoço e saída. Então, os estudantes também falaram que quando eles chegam ou quando eles vão embora, ou quem fica entre esses horários, que é o horário de almoço, não tem nada para fazer. Como a gente diz, não é mesmo, professor? Eles ficaram à toa, mais ou menos assim. Vocês não falam isso, mas a gente fala, né? Então, é esse tempo ocioso. Esses foram os nossos diagnósticos da nossa chapa para o nosso plano de ação a partir do levantamento de dados que foram feitos pela diretoria de esporte. Então aqui a gente faz este registro para a nossa escola.
Já falamos e exemplificamos o diagnóstico, agora veremos o que é e como elaborar os objetivos. Vamos ler juntos? Objetivos: descrição daquilo que se pretende alcançar, das mudanças ou fortalecimento das ações almejadas. Para atingir os objetivos, serão traçados uma ou várias ações que possibilitarão a mudança do que foi apresentado no diagnóstico. E os objetivos precisam estar de acordo com o diagnóstico, a necessidade trazida pelos estudantes nos levantamentos de dados e as ações que precisam ser previstas, pensando em atingir esses objetivos, não é mesmo, Dani? Isso mesmo. Então, os nossos objetivos são organizar nos momentos de entrada, recreio e saída atividades recreativas e esportivas para os estudantes. O Grêmio eleito, quando for elaborar o seu plano de ação, ele pode pensar em mais de um objetivo. Nós trouxemos um único objetivo, mas é uma possibilidade, uma ideia. Vocês lá com a sua chapa podem colocar mais objetivos, não tem problema com relação a isso. E é importante explicar que estes objetivos, no caso o nosso único objetivo aqui, está relacionado ao nosso diagnóstico. Eu não posso pensar em um objetivo que não tenha sentido, que não tenha a ver com o que eu preciso, com a minha necessidade. Então, o objetivo estará sempre relacionado ao diagnóstico. E lembrando que esse diagnóstico é feito a partir do quê? Lá do levantamento de dados. Isso mesmo, Dani, já falamos e exemplificamos o diagnóstico, os objetivos e agora falaremos sobre as ações que precisam estar de acordo com o diagnóstico levantado e os objetivos propostos. Vamos ver o que diz sobre as ações. Atividades a serem desenvolvidas para a resolução das necessidades diagnosticadas e que alcancem os objetivos propostos. Então vamos lá? Vamos pensar nas ações? Vou pedir para a professora Elis colocar ali para mim. Enquanto ela coloca, eu vou fazendo a leitura para vocês. As ações envolverão a organização de um campeonato esportivo. Aí eu preciso definir qual modalidade será essa. Ó. Definir coletivamente qual esporte escolhido. Fica a critério de vocês. E pode ser atividade recreativa também. Também pode. A organização de espaços para jogos de tabuleiros com mesas e cadeiras disponíveis. E também espaços para descanso organizados com colchonetes, tapetes, almofadas e distribuídos em diferentes locais da escola. Por que nós pensamos nessas ações? No diagnóstico foi percebido esse tempo ocioso dos estudantes, não tinha nada para fazer na hora do recreio, nada para fazer nos horários de entrada, na hora de saída. Então essas seriam ações, como organizar esses espaços, que levariam em consideração o diagnóstico e atingiria os objetivos propostos. Então, pode ser mais de 3 ações? Pode sim. Vai depender do que foi estabelecido lá na organização dos objetivos e dos diagnósticos. Então, já falamos e exemplificamos o diagnóstico, os objetivos, as ações e agora veremos sobre os responsáveis pelas ações propostas. Vamos ver sobre os responsáveis então o que diz. Responsáveis pela realização de cada uma das ações elencadas, especificar o nome completo e turma. Então aqui os responsáveis, a gente precisa pensar, para cada ação que a gente trouxer, a gente precisa pensar quem será o responsável na realização, no acompanhamento daquela ação, para que ela se efetive, né, Dani? Exatamente. Pensando que nós estamos falando da diretoria de esportes, vou pedir para a professora Elis colar aqui para mim. Acho que pode ser um pouquinho mais para cima, professora. Isso, tá ótimo. O diretor de esportes estará lá como responsável. Então, colocar, lembrando que a professora Elis falou sempre o nome completo.
Estudantes responsáveis pela ação. Vamos supor que lá para o campeonato esportivo serão 2 estudantes que fazem parte do Grêmio lá do 8º ano. Coloca o nome completo dele ali, a turma e o ano. E vocês podem também trazer outros estudantes que podem ser colaboradores ou convidados. Lembra que na escola tem os representantes de turma? Pode ser algum representante de turma ou outro estudante, vai que gosta bastante de esporte, né? Você coloca o nome completo dele aqui e a turma. Isso é possível. E é muito importante definir quem são os responsáveis, porque quando eu precisar de alguma coisa relacionada àquela ação, eu já sei com quem que eu tenho que conversar, não é isso mesmo? Isso mesmo. E a importância do nome completo, né, Dani, que a gente enfatiza, porque existem muitos nomes, primeiros nomes iguais. Comuns, né? Isso mesmo. Então a gente precisa identificar com o nome completo. Lembram que já falamos e exemplificamos o diagnóstico, os objetivos, as ações responsáveis e, para finalizar, os itens que compõem a diretoria, veremos o cronograma. O cronograma serve para definir prazos para organizar cada ação estabelecida. E para cada ação devemos prever um prazo e responsáveis pela sua execução para que o acompanhamento e a efetivação das ações sejam previstas. Isso mesmo. Então vou pedir ajuda de novo para a professora Elisa aqui, colocar o cartaz para mim. No cronograma, como eu sempre lembrando para vocês, nós estamos trazendo a diretoria de esportes. No plano completo, precisa constar diagnóstico, objetivo, ações, responsáveis e cronograma de todas as diretorias, ok? Então vamos lá. A gente tinha colocado como ação o campeonato esportivo, o prazo. Vamos definir o prazo. Nós colocamos aqui 1 em cada semestre, mas pode ser 1 em cada trimestre, 2 em cada semestre. Essa organização de prazos precisa ser definida com a sua equipe do Grêmio lá na escola. E qual é a melhor estratégia para definir esse prazo? E repetindo lá na última coluna o nome dos responsáveis que a gente já colocou lá naquele outro quadro. As outras ações, que eram a organização de espaços para jogos, de tabuleiros, a gente colocou como prazo no primeiro trimestre do ano, mas também é um prazo relativo, como a gente falou, vai de acordo com o que vocês acharem melhor. E espaços para descanso, organizando os espaços da escola lá no segundo trimestre do ano. Então, a organização deste cronograma é importante porque vai me dar, eu sou a responsável pela organização do campeonato esportivo, vai me dar uma ideia de como eu preciso organizar e o tempo que eu tenho para fazer isso, não é mesmo, professora Elisa? Isso mesmo, o cronograma que vai nos orientar, direcionar sobre as ações, os prazos e os responsáveis por cada uma delas para que a gente consiga acompanhar essa efetivação. E aqui a gente encerra como que ficaria para vocês a organização e elaboração desse plano de ação, trazendo algumas possibilidades e algumas ideias que são possíveis de serem realizadas lá quando vocês forem elaborar o documento, ok? Finalizamos o plano de ação. Agora vamos ver como ele ficou organizado? Então nós trouxemos aqui para vocês verem ele na sua totalidade, com os dados de identificação, como já vimos, a introdução que nós trouxemos aqui nesse texto introdutório, alguns elementos importantes para conter na introdução, que é a importância do Grêmio Estudantil, as propostas da chapa eleita, os desafios que a gente precisa superar. Então, no texto introdutório a gente dá, né, o norte do trabalho que a gente vai desenvolver.
E nós trouxemos todas as diretorias, porque lembram que a gente fez só o exemplo, né? Trouxemos ali uma sugestão, uma elaboração só da diretoria de esportes. Aqui a gente traz de todas as diretorias, porque o plano de ação do Grêmio precisa conter todas elas. Então nós temos a diretoria de esportes, a diretoria social, relações públicas e comunicação, diretoria de saúde, diretoria do meio ambiente, diretoria de cultura. E para cada uma das diretorias a gente precisa prever o diagnóstico, as ações, objetivos e responsáveis, como a gente fez, né, a elaboração de cada um deles e exemplificamos junto com vocês. E daí para todas esses itens das diretorias, a gente precisa prever um cronograma com as diretorias, as ações para cada uma delas, que a gente fez o levantamento de dados e percebeu quais seriam as necessidades da escola, né? O que foi apontado pelos estudantes para que a gente pudesse buscar ações. Então a gente trouxe as ações, os prazos que a gente conversou no cronograma e os responsáveis para cada uma delas, para que a gente possa acompanhar essas ações ao longo do desenvolvimento do projeto, na execução, a gente possa acompanhar. A gente precisa ter essa organização no nosso cronograma. E aí, o que acharam do plano de ação? Não é difícil de elaborar, né, professora Elis? Não, se for um trabalho conjunto, se a gente trabalhar sempre, né, dessa forma coletiva, prevendo os momentos de reuniões, de assembleia, de discussões com todos os interessados, com esses momentos de levantamento de dados, considerando todos para contribuir nessa elaboração, e não fica difícil, né? Difícil fica quando a gente acaba fazendo, né, de uma forma mais individualizada, mas na coletividade o plano se torna mais fácil. Agora que nós elaboramos o plano de ação, o que temos que fazer? Lembra que lá no começo da aula nós trouxemos para vocês o estatuto que dizia o que competia a diretoria do Grêmio para a elaboração do plano de ação? Então, depois do plano elaborado, o Grêmio precisa apresentar o documento pronto, como a gente viu aqui, aos representantes de turma, para que façam a leitura deste documento, precisa também apresentar ao conselho de escola, e aí, às vezes tem alguns ajustes para fazer, não é mesmo, professora Elis? Arrumar alguma questão, ou de repente até de correção que seja necessário, é feito neste momento aí. Depois disso, ele vai ser aprovado na Assembleia Geral. Então, é reunido todos os estudantes, o plano é apresentado, é lido novamente, é importante esse momento e ele é aprovado. E aí vem a outra parte, a última parte, que é a execução do plano de ação. Porque não adianta nada eu elaborar um documento e guardar ele lá na gaveta, na sala do Grêmio. Não serve de nada. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a execução do plano de ação. Após o plano de ação finalizado e conforme as ações vão sendo executadas, precisamos fazer um acompanhamento, né? Então, como a Dani comentou, a gente precisa fazer uso desse plano que foi elaborado. A gente precisa colocar ele em prática. Por isso que a gente até trouxe o nome dele da nossa chapa de Grêmio em Ação, assim como o plano de ação também em ação, que ele seja colocado em prática, que ele seja executado. E no acompanhamento das ações, a gente precisa prever prazos estabelecidos no cronograma, acompanhar, na verdade, né, os prazos que a gente estabelece no cronograma,
o registro das ações já realizadas para serem retomadas posteriormente e a avaliação contínua dessa execução. Então a gente precisa sempre estar nesse movimento de um novo diagnóstico de como estão acontecendo essas ações, se elas estão a contento de todos, né? Se o que a gente previu, se realmente era aquela necessidade do coletivo, como que elas estão sendo desenvolvidas. A gente precisa estar fazendo o tempo todo, estar fazendo essa avaliação e um novo diagnóstico para que as ações que foram planejadas sejam executadas a contento, né, com êxito, né, Dani? Exatamente. E o Grêmio, ele se reúne, né? Ele faz os seus momentos de reuniões. E o acompanhamento dessas ações acontecem nesses momentos também. Então, vocês lembram que a gente trouxe algumas ações lá para a diretoria de esportes? Se eu não me engano, a primeira era a organização de um campeonato esportivo. Então, vamos pegar este exemplo desta ação para fazer o acompanhamento. Nós definimos na nossa escola que nós iríamos organizar um campeonato esportivo de futebol e basquete, alternando lá. Como que eu faço o acompanhamento dessas ações? Primeiro eu tenho que pensar no prazo. Qual foi o prazo que eu estabeleci? Se foi no começo do ano, as coisas já estão organizadas, quem é que vai montar? Eu não entendo muito de futebol, mas eu sei que para organizar um campeonato de futebol precisa fazer as chaves. Quem vai jogar com quem, quando, mais ou menos isso, né, professora Elise? Vocês devem saber melhor do que eu. Então, quem é que vai cuidar deste campeonato? Quem é a pessoa responsável? Será só o diretor de esportes? Ele vai ter algum colaborador junto com ele? Ele vai convidar outros parceiros para organizar esse campeonato? Então aí começa o acompanhamento dos prazos. Definido isso, tudo isso, vai lá para os equipamentos e materiais. Para fazer esse campeonato, eu tenho a bola, a quadra tá ok, eu posso utilizar ou o pátio coberto ou o ginásio, dependendo do espaço que tem na minha escola. Ele está ok, é possível de ser usado esse espaço? Então isso é uma outra coisa que é prevista no acompanhamento das ações. E aí eu vou fazendo o registro disso tudo. Sempre nós temos a função do secretário. Geralmente é o secretário que vai fazendo esse registro por escrito do que está acontecendo, mas nada impede que seja outra pessoa também que faz parte ali do Grêmio. Preciso conversar com a direção da escola porque faltou algum equipamento ou algum material. A escola vai poder comprar esse material ou a gente vai pedir doação? Se a escola vai comprar, como será feita essa compra? Não é simplesmente chegar lá e comprar o material, existe toda uma organização. Se a gente for pensar em doação, para quem que a gente vai pedir? Como que vamos pedir? Então vocês estão percebendo que o acompanhamento dessas ações é a execução do plano. Como que ele vai ser feito pela chapa que foi eleita pelo Grêmio Estudantil da escola. Uma outra ação que a gente tinha colocado lá para vocês era organizar espaços para jogos de tabuleiro lá na minha escola. Então eu tenho um espaço bem grande, já tenho na minha escola as mesas de concreto com os banquinhos. Vamos supor que eu vou fazer jogos e vou precisar de tinta para pintar os tabuleiros em cima da mesa. Tem essa tinta na escola? Será comprada? Será doada? Então vocês vão percebendo que para cada ação que foi definida existe um planejamento. E é o planejamento e é essa execução desse trabalho que tem que ser acompanhado agora. Porque às vezes nós pensamos em várias questões, montamos um plano muito bem elaborado, muito bem escrito. Só que quando a gente vai executar, colocar em prática, algo não funciona direito. E aí vem o momento da avaliação contínua desse plano. Deu certo? Puxa, que bom. O que podemos melhorar? Não deu certo? O que podemos melhorar também? Isso faz parte da organização das ações e é um processo contínuo, feito
com a participação de todos os representantes do Grêmio e de todos os estudantes da escola. E você sabia que a escola também tem um plano de ação? Você sabia, Dani? É mesmo? A escola também elabora o seu plano de ação, que é um documento construído coletivamente e aprovado pelo Conselho de Escola. Igual o plano de ação do Grêmio. Da mesma forma, né? Ele precisa ser elaborado, só que daí é por todo o coletivo da escola, não só no caso do Grêmio, pela essa instância colegiada, mas por todos da escola. Estudantes, professores, pais e responsáveis, a equipe gestora, né, da escola, os profissionais de apoio, os funcionários, todos os profissionais da escola participam da elaboração desse plano de ação. Então são todos envolvidos e ele precisa também passar pelo Conselho de Escola para essa aprovação. O processo é um pouco parecido, então. É parecido. Só que tem mais pessoas envolvidas, inclusive o Grêmio. O Grêmio faz parte do plano de ação da escola, né? Dentre todas as ações que a escola tem, o Grêmio faz parte também, né? Todos os elementos que constituem esse plano de ação, o Grêmio está inserido. E nele, né, nesse plano de ação, são definidos objetivos, ações, responsáveis, prazos a partir do diagnóstico que foi levantado. Então, no plano de ação da escola, também precisamos desse diagnóstico, né? A gente vai levantar a necessidade da escola como um todo. Então, são todas as ações previstas para a escola, daquela realidade, daquela unidade, de acordo com a sua comunidade, né, de acordo com onde essa escola está inserida, vão ser levantadas essas necessidades, esse diagnóstico próprio de cada uma delas. Então, cada escola vai ter o seu plano de ação de acordo com o seu próprio diagnóstico, né, de acordo com a sua identidade. E agora é a sua vez, estudante. Você já aprendeu como elaborar um plano de ação para o Grêmio Estudantil e agora vamos pensar, né? O que você faria? Vamos ler aqui a reflexão. Você faria as mesmas propostas que pensou no início da nossa conversa? Mudaria alguma coisa? Registre as suas considerações. Iremos dar um tempinho para você. E aí, fiquei curiosa para saber, você mudou as suas propostas que você fez lá no começo do nosso encontro de hoje ou permaneceu as mesmas? Vamos saber, né? Provavelmente mudou, né? Com Porque certeza. A gente conversou tanto, né, sobre o plano de ação que até a gente nós já tivemos outras ideias, não é mesmo? Com certeza. O plano de ação, ele é um documento muito importante. Você aí na escola que faz parte do Grêmio ou que tem o interesse em fazer parte do Grêmio, quando for elaborar este documento, leve em consideração tudo que a gente conversou hoje aqui. E assim nós encerramos nosso encontro de hoje. Agradecemos essa conversa que tivemos aqui, a gente aprendeu bastante. E esperamos que vocês também tenham aprendido. E se cuidem, pessoal. Até o próximo. Tchau! Até o próximo. Tchau, tchau.